um zelo grande em oração, ele e a família dele, porque através dele eu entrei num projeto que faz parte de missão. Irmão Luiz, que eu estou vendo ali, irmão Cabral, o Senhor é bom demais de nos apresentar pessoas que nos levam para o propósito. Não vou me estender muito, sou muito grata de rever o pastor Marcelo. Louvo ao Senhor, estava olhando para o Senhor, que o Senhor está belo. Estou chegando lá, pastor. Estou chegando lá. Deus é bom. Irmãos, nós não vamos perder muito tempo. Para quem não me conhece, eu me chamo Neide. Estou debaixo da liderança do pastor Carlos Alves ali no Aribiri. Estou aqui debaixo de bênção. Eu não sei quanto tempo atrás, mas vamos dizer uns 30 anos atrás, eu fui separada para o campo missionário. Separada significa que o meu pastor disse: quando nós tivermos que ter uma missão e alguma mulher ter que ser representada, a missionária Neide vai. E esse separar, eu não sei se aqui existe essa liderança específica. Separar, eu fiquei 1 ano sendo observada por um grupo, tanto de homens quanto mulheres e jovens, e era no secreto, e eles tinham que dizer aonde eu estava, se no dia tal eu estava, se na ceia tal eu estava, se eu estava participando do culto tal, qual eram as minhas ausências. E depois do decorrer de 1 ano, o meu pastor me chamou e disse assim: nós te separamos para o campo missionário, e a senhora foi aprovada. Eles estavam com o meu histórico no decorrer de 1 ano. Então, irmão, nós estamos aqui, nunca serei maior do que ninguém, mas eu sirvo um Deus, que Ele faz a diferença onde a gente chega, porque quando a gente chega, Ele já está lá dizendo: é aqui que eu te quero. E eu sinto a presença desse Deus aqui neste lugar. Nós vamos dar honra ao título que foi dado por tema dessa campanha. Nós não vamos fugir dele. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 14, no capítulo 15. E nós vamos ler, o irmão já fez a leitura aqui responsiva, mas nós vamos recapitular o versículo 22, que é o tema que foi colocado para esse dia, falarmos de missão. 1 Samuel, no capítulo 15, o versículo 22 vai dizer bem assim: porém Samuel disse, é uma pergunta: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedece à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A oração já foi feita, a apresentação também. Você senta dando glória ao nome de Jesus. Falar de missão para mim é privilégio. E às vezes, quando a gente está na presença do Senhor, nós fazemos tanto pedido quando nós estamos orando, no primeiro amor que nós estamos vivendo. Nós temos por natureza, obrigada, preciosa, nós temos por natureza de dizer bem assim: Senhor, usa-me. Senhor, eu quero ser um vaso de bênção nas tuas mãos. E eu paro para analisar hoje o que a gente passa no ministério da missão. Quando a gente faz essa oração, a gente não tem entendimento do que a gente está pedindo. Porque quando nós abrimos a nossa boca para pedir, o Senhor, Ele está com os teus ouvidos. A Bíblia diz que Ele não está coberto, Ele está ouvindo tudo. E quando Ele está ouvindo tudo, Ele está dizendo: eu concedo o desejo do teu coração. A missão em si, tem muita gente que confunde. Eu gosto da missão para aqueles que estão iniciando, porque eles vão com tanta sede, que quando eles vão com muita sede, a gente diz bem assim: Jesus, preserva ele nesta sede da obra. Mas muitos se frustram na primeira experiência que nós temos no campo. E eu, quando olho para a história desse homem que está descrito aqui na Bíblia, Samuel é um dele. Presta atenção na história desse homem. Ele foi para um lugar sem pedir. A mãe, que por dificuldade de ser estéril, confiou ele a Deus. Quando eu olho para Samuel no capítulo 1, no versículo 11, ela vai dizer bem assim: eu darei ao Senhor, se o Senhor me der um filho, homem. Oração explícita. Ela está dizendo bem assim: eu não posso gerar, mas o que eu quero é um filho homem, porque quando ele nascer, ele não
vai ser meu, ele vai ser do Senhor. E Deus ouve a oração, a súplica dessa mãe. Só que quando Samuel, ele é entregue ao templo, presta atenção, irmão, isso é muito sério. Estava no lugar certo. Estava diante de um Deus poderoso. Estava dentro de um lugar santo. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 3, que Samuel, na sua adolescência, crescendo Samuel, ele não conhecia o Senhor. Mas ele foi entregue para Deus, mas ele não conhecia o Senhor. Mas ele estava diante de Eli, sacerdote, mas ele não conhecia o Senhor. Quando nós olhamos para capítulo 3, no versículo 7, que está confirmando que ele não conhecia o Senhor, isso aqui traz uma responsabilidade muito grande para a igreja. Quantos que estão na igreja, mas não conhecem o Deus da igreja? Quantos que estão vinculados ao rol de membro, mas não sabem para que foi chamado? Samuel, ele vai ouvir a voz de Deus 3 vezes. Aí eu paro e analiso. Ele estava no templo, alguém que ele foi confiado foi a Deus, mas tinha um homem lá que cuidava de Samuel. Mas só que esse homem que cuidava de Samuel, ele vivia de aparência dentro do templo. Porque o que ele estava praticando diante de Deus era coisas terríveis. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Não adianta tentar, pode enganar o irmão, pode enganar o pastor, pode enganar a liderança. Eu quero ver você passar na lupa de Deus. Eu quero ver você se esconder de Deus. Ele vai ser chamado para uma missão. E quando ele vai ser chamado para a missão, eu quero que você analisa. Os filisteus vão atacar Israel. Quando os filisteus vão atacar Israel, quem está na frente do batalhão? Um homem chamado Saul. E quando Samuel ele vai para o campo, Samuel ele vai como inocente. Porque não tinha experiência de guerra, não tinha experiência de batalha. Quando ele vai para o campo, a Bíblia diz bem assim, que a primeira frustração dele foi, ele liberou uma palavra e a palavra não foi obedecida. Você sabe quando você direciona uma pessoa e fala bem assim, eu estou aqui com líderes, tem um gabinete pastoral, você não faz isso, faz isso, faz isso. Irmã, age assim, irmão, faz isso. Ali no gabinete pastoral pareceu que está tudo resolvido. Nós vamos ter vitória neste negócio. Mas quando sai do gabinete pastoral, não está com capacete, não está com capacete que unge os ouvidos, que tapa os ouvidos. Aí começam os ataques. Mas ele te disse isso? Não, irmã, a senhora conhece o que a senhora vive. Então, irmã, a senhora sabe aonde aperta o calo em ti. Irmã, ele não sabe da missa à metade, não é assim que se fala? Aí a pessoa acaba extraviando tudo aquilo que Deus direcionou. A igreja ainda tem o anjo da igreja, porque senão ele não dizia, ao anjo da igreja eu escrevo. Ele vai para o campo de batalha. Só que quando ele chega no campo de batalha, a primeira frustração de Samuel como missionário, como profeta. Saul, você vai primeiro. Depois de 7 dias eu vou descer a Gilgal. Porque você tem o comando dos homens, mas eu tenho o comando do céu. Saul, você é direcionado aos homens que você vê. E eu, através daquilo que o Senhor me confidencia, Ele vai te dar instrumento, Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te dar instruções para você lutar contra os filisteus. Só que quando Samuel chega, a Bíblia diz que Saul desobedeceu a voz dele e acabou por oferecer sacrifício. Olha a palavra de Samuel para ele: tu és um nércio,
Egípcio, tu és um louco. Agora imagina para a cara do profeta, olhando e dizendo bem assim, que Deus é esse, que quando eu falo, não é atendido a voz de Deus. Que Deus é esse, que quando eu digo, eu achava que o homem ia se curvar, mas o homem faz o que quer, e quando faz o que quer, as consequências vêm. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, irmão. Samuel, segundo o que nós conhecemos dele, ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. E às vezes nós vemos dentro da Bíblia que quando alguém está fazendo demais, ele acaba não dando conta de tudo aquilo que ele está fazendo com excelência. É por isso que, como Paulo vai dizer nas cartas, tanto em Coríntios como em Romanos, que nós somos um corpo. Um corpo tem muitos membros, e não são poucos, mas cada membro tem a sua funcionabilidade. A mão não faz o que o pé faz, o braço não faz o que o corpo faz. Não, cada um tem a sua funcionabilidade. Mas quando tem rebelde na casa, quando tem desobediente na casa, vai sobrecarregar para um. O povo de Israel, eles estavam dispersos. Saiu da era do juiz, ia entrar a era dos reis. E quando você olha para isso aqui, quando você olha para a situação que está vivendo aqui, ele está saindo de um povo que está sendo liderado pelo juiz, para entrar na era dos reis. Só que quando ele começa a falar, quando ele começa a ter atitude na direção de Deus, a primeira coisa que ele vai viver no campo de batalha é a decepção de não ser ouvido, é a decepção de não ser valorizado como profeta. A Bíblia vai dizer que Saul oferece sacrifício, e quando ele oferece sacrifício, algo pior acontece. Por quê, irmã Neide? Porque tem tanta coisa que está acontecendo em Israel. A presença de Deus foi levada cativo, o povo se contamina, a glória de Deus foi tirada de Israel, o povo se mete no pecado, o povo se rende à adoração a deuses estranhos, o povo começa a adorar aquilo que era desagradável a Deus. Mas quando a presença volta, ninguém se conserta, todo mundo acha que está do mesmo jeito, e Deus está olhando do céu e olhando para a terra e está dizendo: cadê o arrependimento do ato que foi feito? Cadê o arrependimento? A ponto dele levantar e você vê assim: Deus não vai dar vitória para Israel se vocês não abandonarem os vossos pecados. O que está fazendo Israel perder guerra é os vossos pecados. Abandona, rejeita, renuncia. Mas eu quero ser profeta, irmã Neide. Quero fazer a obra de Deus. E eu acho interessante que na vida dele, como profeta, ele teve mais êxito do que como sacerdote, do que como juiz. Você sabe por que eu falo isso? Quando Saul oferece o sacrifício, ele já não pode mais oferecer. Tem alguém que está querendo fazer o que lhe foi confiado de fazer. E nós vivemos isso dentro da igreja. Você sabe o que é crente que não sabe seu lugar? Você sabe o que é um crente que não sabe qual é o seu chamado? Eu fico olhando, o irmão estava lendo aqui sobre Atos. Eu fico olhando para a igreja, eu fico imaginando. Igreja, Atos vai dizer bem assim que tem um homem chamado Filipe, que quando está em reunião em Jerusalém, o homem não fala, o homem é mudo. Ele só está no banco sentado, ouvindo entre tudo que está sendo dito em Jerusalém. E quando ele está ouvindo em Jerusalém, no capítulo 1, no capítulo 2, ele continua sentado ouvindo as diretrizes que o Pai deixou para o povo. A glória foi manifesta. Ele está lá no meio, ouvindo, sentindo e vivendo aquela glória. E quando o povo se cala, quando o povo fica, parece que está sem saber o que fazer, ele deixou uma clara instrução, que era diretriz, dizendo bem assim: vocês não vão ficar paralisados, ide por todo o mundo, não é só aqui, vai além das fronteiras, anuncia a palavra. E o povo está achando que vem para o templo para fazer um milagre. Aí Deus vai colocar um paralítico, um cego, um coxo na frente,
para dizer bem assim: o que eu tenho contigo não é entre quatro paredes, o que eu tenho contigo não é nesta área, o que eu tenho contigo está além desta área. Quando ele decide, Filipe, quando ele decide, o evangelho é decisão, não é emoção. O evangelho é decisão, é razão, não é emoção. Mãe, a sua emoção não vai salvar o teu filho. Pai, a tua emoção não vai salvar o teu filho. Que vai salvar o teu filho é a palavra. Quando ele deu uma ordem: vai e anuncia que eu morri, eu ressuscitei, eu salvo, eu liberto, eu curo. Filipe, ele vai ultrapassar essa barreira, ele vai descer para Samaria. Agora eu te pergunto: quem é o Nécio que, sendo diácono dentro da igreja, cuidava de recepcionar as viúvas, levar água para quem chegava cansado das caravanas, vai descer para Samaria? Samaritano detestava o judeu. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem disse que Deus te chamou para você pregar para alguém que gosta, que aceita, que já é de Cristo? O Senhor te chamou para explorar, entrar lá onde o inferno está reinando, governando, e você na direção de Deus, ser uma metralhadora do céu naquele lugar, e tirar de lá vidas. Vidas. Primeiro passo que ele dá, ele vai para o meio de um povo que está querendo matar o judeu, perseguir judeu, torturar judeu na fala, torturar judeu nas pronúncias, nas acusações. Mas Filipe entende uma coisa: não é posição dentro da igreja que me paralisa de fazer uma obra onde ninguém quer ouvir Cristo. Não é posição dentro da igreja que vai me impedir de entrar onde ninguém entra, aonde ninguém quer falar, aonde ninguém dá nada por nada. É lá que Deus vai se manifestar na minha vida, que eu sou dele. É lá que aonde ninguém entra, que eu vou colher fruto. É lá aonde ninguém quer ir, aonde ninguém quer colocar os pés, aonde que o crente tem perda de memória. Tem. Não conhece a história, mas fora da presença de Deus não era valente? Não entrava, não andava o bairro Capuaba de cabo a rabo na madrugada, não era perigoso, não tinha perigo. Mas agora que é crente que tem um valente, agora que é crente que tem um grandão, eu não vou não, lá é perigo. Tu está diminuindo o Deus da tua caminhada, porque aonde eu vou, Ele se apresenta primeiro. E aonde eu chego, não, aonde eu chego, que tem o governo maligno, eu tenho a palavra de Deus sobre a minha vida. Se tem maldição, vai ser abençoado. Se tem palavra contrária, vai ter que cair por terra, porque Deus precisa da igreja, Deus precisa dos membros, Deus precisa da tua vida. É você que Ele vai usar, é você que Ele vai usar, é você que Ele vai enviar, é você que vai ser a ferramenta que Ele vai usar. Frustração. Primeira frustração: o homem não me ouve. Está fazendo o que eu faço? Tá? Aí quando você olha para esse texto que nós lemos, você sabe o que acarretou essa desobediência de Saul? Irmão, quero entender uma coisa: por que a igreja está tão fraca? Responde aí para você. Porque por onde a gente anda só tem problema de aflição, angústia. É um povo que parece que está derrotado. Irmão, conta o testemunho hoje de uma bênção hoje. Não aparece ninguém, não se manifesta ninguém.
Ninguém vive mais milagre. Ninguém mais vive o sobrenatural. Mas quando você para conversar com uma pessoa: irmã, estou passando por um processo. Irmão, estou passando por uma aflição. Em todo o tempo se diminuindo como pobre coitado diante de Deus. E eu olho para a minha vida, eu falei: Ele me salvou, eu estou viva. E a Ele louvor, gratidão, adoração. A Ele a minha vida, a Ele a minha história, a Ele os meus passos, a Ele tudo. A desobediência de Saul vai trazer algo severo sobre Israel, a ponto dos inimigos de Israel, os filisteus, terem a propriedade dos ferreiros. Os inimigos de Israel, eles podiam fabricar a arma que quisessem, podiam afiar a arma a hora que entendesse, mas Israel está no campo de batalha por causa da desobediência de um homem. E quando eles estão no campo de batalha, eles vão olhar para um lado e vão olhar para o outro. O inimigo está vindo. E Israel está sem arma. E Israel está desarmado. Agora, igreja, eu te pergunto uma coisa: o fogo tem que sair daqui para lá. Não é o gelo vir de lá para cá. Não, o fogo tem que encontrar antes que te alcance. Está no campo de batalha e está sem arma. Os inimigos de Israel conseguiram contaminar Israel. Conseguiram deixar Israel no campo de batalha sem ter como batalhar. Aí eu olho para a história de Agag, o rei Agag, que aqui ele é o rei dos medianitas, dos amalequitas. Quando ele está para invadir Israel, aí Deus vai trazer a memória. Presta atenção como é que o nosso zelo do nosso Deus. Esse homem, quando ele estava saindo do deserto, Moisés na frente, o povo sendo liderado por Moisés, você sabe o que ele fazia? Ele era tão covarde que ele atacava por trás, porque ele pegava aqueles que estavam cansados, ele pegava aquelas mulheres que estavam com os filhos, que tinham dificuldade de continuar na caravana. Oh meu Deus, precisa de uma palavra mais revelada do que essa? As mulheres que tinham filho que não conseguia continuar na caravana no mesmo passo, elas sempre ficavam para trás. Os cansados, aqueles que não estavam mais aguentando a caminhada, ficavam para trás. Aí o que Agag fazia? Ele descia, e quando ele descia, ele matava na covardia. Ele não tinha pena, ele não tinha dó, ele não pensava duas vezes, ele não importava quem era. A liderança não, mas se eu começar por trás e eu começar a destruir, o povo vai enfraquecer. O povo vai desanimando, o povo vai largando, o povo vai deixando, o povo vai diminuir a marcha. Aí Deus vai lembrar disso e vai dizer assim: Samuel, vai até Saul, eita, e diz para Saul, o que eu vou dizer? Levantei você para dizer para Saul que ele seria aquele que representaria diante do povo de Israel. Ele seria um capitão. Irmão, para aqui um pouquinho. Se eu fugir da mensagem, vocês me levam para lá de novo. A primeira vez que Samuel vai ouvir uma ordem de Deus para ungir alguém, e as pessoas têm que parar para conotar isso aqui, porque tem coisas que a gente ouve no início, sabe? Irmã, Deus, Ele traz você para um ministério, para um departamento. Você é tesoureira, mas quando você está exercendo na tesouraria, as pessoas já olham, você está dando êxito, você está crescendo, aí já começa pastora, já começa missionária. Não, mas você é tesoureira, você tem o cargo, a responsabilidade de tesouraria. Isso não proíbe cargo, posição, não te proíbe de falar e fazer a obra de Deus. Não, mas o problema é que na tesouraria você esquece que você é tesoureira e começa a exercer missionário. Não foi incumbido a você esta área. Missionário está no campo aonde ninguém está, todo mundo que está lá está querendo sair de lá. É igual bombeiro. Bombeiro vai para o meio do fogo, e quem está no fogo quer sair de lá. Aí presta atenção,
Se for possível, o sonoplasta coloca ali para a gente não ter dúvida. 1 Samuel no capítulo 9, versículo 16. Samuel levanta, pega um tacho de azeite e vai até a terra dos belemitas, até a terra de Benjamim, e vai ungir Saul como? Capitão ou príncipe. E ele vai livrar o meu povo da mão dos filisteus. É a primeira ordem que Samuel recebe. Agora eu te pergunto uma coisa: Deus tem duas palavras? Deus tem duas falas? Deus, ele é um homem que fala, ele é um Senhor que fala aqui e muda outra fala ali? Coloca lá no capítulo 10, no versículo 24, lindo, no mesmo livro do 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. Só que o povo mudou. Ele deixou de ser capitão e começou a ser, e viva o Samuel foi ungir diante da palavra de Deus. A primeira palavra que prevalece, um capitão. Deus não chama, não, Deus não coloca na boca de Samuel para chamar de primeira ida Saul como rei. Só que quando passa o tempo, capítulo 16, versículo 10. Olha a diferença. Lá no versículo 9 que nós lemos, era capitão. Mas agora, olha para o capítulo 10, no capítulo 16, no versículo 10. Olha como é que muda toda a geografia. Olha como é que muda tudo aquilo que Deus está dizendo a respeito do povo. Amado, perdão, é 16, capítulo 16, versículo 1. Perdão. Olha como é que Deus muda a geografia de tudo. Porque agora eu tenho provido para o povo Sabe o que ele está falando aqui? Samuel, pega o mesmo vaso de azeite e vai até Belém de Judá. Lá tem um homem, tu vai entrar na casa de Jessé e tu vai ungir ele rei, porque para Israel eu tenho provido O problema do profeta é que ele ouve a primeira vez, e quando ele começa a ouvir as outras vozes, ele esquece da voz de Deus. Deus já sabia quem era Saul no campo de batalha. Deus já sabia quem era Saul na intimidade. Deus já sabia quem era Saul na particularidade. Deus já conhecia o coração de Saul, mas porque o povo queria ser direcionado, Deus ouve o povo. Você quer? Então recebe. Eu dou aquilo que você precisa, mas o que você quer? Então eu vou tratar em cima daquilo que você quer, para você entender que eu sou aquele que sei da tua necessidade. E ele vai dar problema para Israel. Vai. No campo de batalha, eles estão numa guerra ferrenha. Só que ele vai entender uma coisa. Meu filho Jonas tem espada. Eu tenho espada. Isso vai acontecer uma dispersão, que o povo vai morar não vai morar em taberna, o povo vai morar nos montes, o povo vai morar em covas. Mas ele não larga a posição dele. Está dando tudo errado, está fora da direção de Deus, e ele não larga a posição dele. Irmão, eu costumo dizer que o crente às vezes ele tem que recuar. Recuar não é pecado, você tem que repaginar a tua mente. Quando foi que você parou de ouvir Jesus? Quando foi que você parou de ouvir a voz dele? Quando foi que você se enganou a respeito do que ele disse a você, para você fazer? Você tem que parar e começar a meditar na palavra dele. Salmo 1 vai dizer: não ouve um, não ouve outro, ouve o que a palavra diz ao teu respeito. Temos. Você sabe por que eu falo, irmão? Um homem chamado Elias, ele estava no monte e venceu, não sei, 850 profetas, tanto de Azera quanto de Baal. Elias, ele sai do monte, sabe como é que ele vai achar? Agora o povo vai descer, agora o povo vai se humilhar, agora o povo vai reconhecer o que é Deus. Mas a Bíblia diz que ele causou-lhe tanta tristeza na alma, porque o povo não mudou, o povo continuou com o coração endurecido, a ponto dele dizer bem assim: eu quero morrer. Aí Deus está dizendo bem assim: você quer, mas nem morrer você vai. Eu te tiro desta terra, mas nem morrer você vai ser transladado, mas não vai morrer. Saul, ele está no campo de batalha, e tem gente que no campo
campo de batalha, não se porta como o guerreiro a qual o general é Cristo. Não. Qualquer coisinha se inflama, qualquer coisinha abre a boca e reclama, qualquer coisinha abre a boca e aponta, qualquer coisinha é machismo. Tem gente que está achando que não está perdido. E quando nós vemos isso dentro da igreja, isso é um perigo para Israel, que está numa grande missão. Ele vai entender que Deus já o reprovara, porque Samuel vai abrir a boca e vai dizer bem assim: tu és louco, tu és louco. Quando ele fala isso, irmão, tem crente que não aceita a repreensão. Você quer repreender um crente, você vai dizer para ele: tchau do hall de membro. Eu não sei aqui, mas a gente não vê mais ninguém em disciplina, porque o povo já está fraco demais. O povo já está muito cansado. O povo já está, parece que está rastejando. Não estão mais marchando, estão rastejando. Aí quando eu olho para a palavra de Deus, Deus olha para Saul e vai dizer bem assim: eu vou tratar contigo, porque o meu povo de Israel é valioso para mim. O meu povo de Israel, eu tenho cuidado com ele. O meu povo de Israel ainda vai levantar apóstolo, vai levantar discípulo. Ainda Jesus vai vir, ele vai fazer o que é necessário. Este povo é comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse povo tem um preço. Esse povo é valoroso. Esse povo é. E se tem alguém tratando mal o meu povo, eu tiro, eu mudo a dinastia. Tanto que nós vamos ver que Deus vai tirar Saul e vai colocar Davi no lugar. Acabou a ferramenta, amado. Agora eu te pergunto uma coisa: qual é a liberdade, qual é a brecha que o diabo está tendo de vir de lá para cá e minar o povo de Israel dentro do lugar santo? Qual é a brecha? Porque a Bíblia vai dizer para mim que nem todos que estão aqui são de Cristo. O joio está no meio de nós, mas o crente que é o trigo, ele reconhece o joio. Reconhece? Porque o joio, irmão, ele é reconhecível. O joio, ele é aparentemente, quando você começa a conversar com ele 2 minutos, você já entende quem ele é. E quando você começa a conversar de Cristo, você já sabe que ele é um homem de Deus, que ele é um homem temente a Deus, não joga conversa fora, não joga conversas banais, não lança palavras torpes, não acha, ele já sabe da verdade. Saul, ele vai ter todo o processo que ele está vivendo. Se Deus não se manifesta com ira, o que iria ser de nós hoje, irmão? Agag, ele era inimigo iminente de Israel. Israel está sem arma. Saul com coração que não era segundo o coração de Deus no trono, fazendo o que bem lhe apraz. E quando Deus olha para aquilo, falando bem assim: tudo está encaminhando para o meu povo não chegar na terra prometida. Tudo está encaminhando para... Deus não sabia que Saul ia fazer amizade com Agag, irmão? Esse coração é profano, talvez é mais profano do que Agag. Agora Agag está vindo contra Israel. Israel está fraco. Israel está se sentindo cansado. Israel está se sentindo desanimado. Irmão, quando eu olho para o meu passado, que eu olho para a minha vida hoje, eu falo: Jesus, eu não tenho direito de me sentir desanimada. Jesus, eu não tenho direito de dizer que eu estou cansada. Jesus, eu não tenho o direito de abrir minha boca e dizer que está difícil. Difícil era quando alguém olhava para mim e falava: vai morrer. E alguém levantava dentro da igreja e dizia: Deus vai ainda te usar muito, menina. Deus ainda vai te usar muito. Você sabe quem não perdeu a esperança? A minha mãe, quando ela olhava para mim, falava bem assim: não vai morrer. E a minha mãe dizia: não, ela é missionária, ela é serva, ela é de Deus. Os meus filhos são de Deus. Olha a ordem que Deus vai dar para Saul, irmão. Deus não erra. Saul, agora vai e fere Ameleque, destrói ele totalmente. E tudo que tem fôlego de vida, seja criança, seja animal, seja mulher, seja ancião, destrói tudo. Palavra clara. É quando Deus olha para mim e fala bem assim: você sabe o que está dando errado na tua vida? Você precisa tirar aquelas raspinas que você trouxe lá do Egito, que ainda te persegue.
Você precisa renunciar àquele pouquinho que você diz, mas Deus sabe que eu não consigo viver sem isso. Deus está dizendo bem assim, é esse pouquinho que você tem que examinar, tirar da tua vida, tirar por completo. Quando Saul ouve isso, irmão, é claro a ordenança de Deus, não tem erro na fala de Deus. Aí levei ele com espírito de engano, no meio desse povo que Deus manda ele exterminar, que é o povo de Ameleque, existem os queneus, e quando ele chega, ele vai dar um de bonzinho. Quando vê que o cinto começa a apertar, rapidinho muda a fisionomia, muda as ações, muda. É o primeiro a chegar e falar bem assim, pastor, estou apresentando aqui meu dízimo, pastor, olha, estou com a minha vida no altar, pastor, fiz uma boa obra lá na casa de tal. É Saul. Quando ele olha para o povo queneu, ele fala bem assim, sai vocês, porque Deus mandou destruir a todos, vai ser todo mundo destruído. Tira o povo queneu de lá. E quando o povo queneu sai, a Bíblia vai dizer bem assim, que Saul olha para tudo. A ordem foi, agora fere a Meleque. Saul vai pegar quem? O rei dos Amalequitas. O rei, um homem chamado Agag. Vai pegar Agag, vai manter Agag vivo, e vai para as terras de Israel, lá em Gilgal, aonde Samuel já fundou uma escola de profeta. Tu está achando que Deus não está cuidando dos teus, não, os irmãos? Tem alguém que ainda está aprendendo de Jesus. O diabo, ele não tem poder de infiltrar e de achar que ele comanda neste ambiente. Não, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Não, mas ele tem uma responsabilidade com você que entrou aqui. Ele tem uma responsabilidade com os músicos. Ele tem uma responsabilidade com o círculo de oração. Ele tem uma responsabilidade ministerial. Então quando eu olho para isso aqui, eu vou tirar Agag de lá. E quando eu tiro Agag de lá, eu estou me garantindo na posição de rei, que eu sou intocável. Só que quando Deus olha para Samuel e diz bem assim, Samuel, eu me arrependi da escolha que fiz sobre Saul. Vai lá. Quer ser profeta? Quer estar no campo missionário? Você quer fazer missão? Vai lá e pergunta para Saul qual foi a ordem que eu dei para ele. Eu quero que você lembre de uma coisa. Saul não é um homem qualquer não. Saul, ele tem posição. Ele está na frente de um grande comando de guerra. Quando você olha como é que um simples homem vai chegar diante de um homem nessa posição para dizer aquilo que Deus está dizendo, se ele não quer ouvir o que Deus diz. Mas quando nós estamos no campo da missão, não é a posição do homem, é a voz do comando do céu, que é a mensagem. Nós não falamos aquilo que nós queremos, nós entregamos a mensagem que é dele. Nós só falamos aquilo que ele quer que nós falamos. Vai lá. Olha a conversa, irmão. Presta atenção numa coisa. E eu acho lindo isso aqui. No versículo 9, ele vai dizer bem assim: o povo e eu e o povo, que Saul está na frente, nós perdoamos Agag. Quero saber mais do que Deus, né, irmão? Deus errou quando mandou matar esse homem. Ele destruiu um pouquinho do povo de Israel. Os mais fracos, aquele que ninguém dava nada por eles. Os mais cansados, que eram aqueles que já estavam numa caminhada longa. Deus está errando em matar esse homem. Então eu vou pegar ele e eu vou preservar. Para você que está no campo da missão, a primeira coisa que você tem que entender, independente da proporção da missão, independente de quão grande você acha que é aquilo que você pode ganhar desobedecendo a Deus, vale a pena você acatar o que Ele te disse para fazer.
Vale a pena você olhar para Ele e começar a cumprir tudo o que Ele te disse que você faria, e do jeito que Ele faria, sem querer acrescentar, sem querer aumentar, sem querer diminuir, sem querer fazer coisas bonitas, grandes e maravilhosas. Não, eu vou pegar Agag, porque ele é rei também, eu sendo rei, nós dois vamos ser rei. Olha, Deus não vai ter nada com isso. Aí quando ele decide a tomar uma decisão, é Saul e o povo. Só que quando Samuel vai fazer uma correção, Saul, o que aconteceu lá no campo de batalha? Saul vai dizer o quê? Nós matamos, destruímos. Aí Samuel vai ouvir os mugidos, porque pecado sempre deixa algum rastro. Desobediência sempre deixa alguma sequela. Desobediência sempre deixa uns passos sujos por onde passa. Aonde nós passamos, nós deixamos o cheiro de Cristo. Mas a desobediência deixa escândalo, deixa vergonha, deixa a escassez, deixa a morte. A desobediência, ela só carrega coisas que afastam o povo de Deus, não que se junte a Deus. A desobediência de Saul, quando ele coloca a planta dos pés, ele ouve a voz de Deus: Samuel, eu tenho me arrependido do que Saul fez. Samuel vai passar. Irmão, tem muito crente desse jeito. Deus já disse que é para largar para lá e está orando, pagando preço de tolo, sacrifício de tolo, orando e clamando e pedindo e se matando. Vai a saúde que já não tem e vai se acabando. Quando eu olho para Eclesiastes 5:1, ele fala sobre o tolo. O tolo que faz sacrifício de tolo não alcança ninguém, não edifica ninguém, ele se autodestrói. Samuel, quando ouve aquela fala de Deus, ele vai passar a noite triste, amargurado, chorando. Aí ele tem tanta pressa de ir ao encontro de Saul, que quando ele chega para Saul, que ele vai falar, a Bíblia diz que ele sai pela manhã, tristonho. Samuel, o que você fez? Ô Saul, o que você fez, Saul? Não. Aí agora, está igual lá no jardim do Éden. Adão, o que você fez? Um negócio com você. 1 Timóteo vai dizer bem assim, que Adão não foi enganado. Adão, o que aconteceu aqui? Não, a mulher mandou comer, a mulher vai. Não, foi a serpente que me mandou. A ordem veio da serpente. Adão, não tenho nada a ver com Eva, não tenho nada a ver com serpente, eu tenho a ver com você. A palavra estava sobre você. Naquilo que é santo, na árvore da vida, ninguém toca de qualquer maneira. Ninguém pega de qualquer maneira, ninguém usufrui de qualquer maneira. Na fonte que gera vida, naquela árvore que está representando Cristo lá no jardim do Éden, ninguém tem o poder de chegar e pegar de qualquer maneira, não. Ninguém vai usufruir de qualquer maneira, não. Tem o jeito certo, tem a maneira certa. Sacrifício é assim, tem a hora certa, tem o momento certo. Tem muita gente que perde tempo se sacrificando e está desobedecendo em ir. Ah, não vou que eu estou orando. Tem crente que vive a vida orando, mas não vai. Não, Deus já te mandou ir, mas eu estou orando. Está orando para quê se você não executa aquilo que Deus está mandando? Não deixe de orar, mas ora com entendimento, ora com sabedoria, ora com obediência. Aleluia! Samuel, o que você fez, Saul? E ele vai mudar no versículo 24. Porque eu temi o povo. A culpa já não é mais minha, agora a culpa é do povo. Agora eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz com firmeza: se tem alguém que está na direção do povo e governa de qualquer maneira, a nação toda perece. Mas só que Deus tem cuidado com Israel. Então é por isso que Deus vive trazendo sobre Israel um metro, que ninguém mais fala, um prumo, que precisa estar segundo a vontade de Deus. Não é se sacrificar, é obedecer a Ele. Aleluia. Que eu temi o povo. Então quer dizer que você peca porque você está temendo um homem? Você desobedece a Deus porque está temendo o homem? E agora nós estamos vivendo num tempo que eu fico muito preocupado e eu compro briga com irmãs e com irmão, e eu não ligo para isso porque eu sei que eu estou debaixo de uma palavra de igreja que está sendo gerado dentro da igreja. A irmã tem mais poder do que a palavra do pastor. O obreiro que é submisso ao líder, que é o pastor, está com mais autoridade dentro da igreja do que o pastor.
E quando nós olhamos para isso, hoje, exatamente hoje, está havendo um congresso. Só que os maridos não podem entrar. As mulheres que vão ter que dar R$50. Por quê? Tem uma mulher lá que cospe fogo, que é fogo puro, que é lotada de Deus. E a liderança está como? Nem sabe o que está acontecendo lá. Porque lá é rebelião. Lá é coisa de feitiçaria. Aquele que se rebelia aqui não tem parte com o céu. Aquele que se rebelia aqui contra a liderança que Deus instituiu não tem parte com o corpo de Cristo. E eu não posso deixar de falar, irmão. É casado, irmão? Sua esposa vai para o retiro, fica lá 3 dias, você não pode ir. Não pode dizer o que está acontecendo lá, porque tudo é mistério. Não. Aí o marido ainda tem que pagar. O marido ainda tem que comprar roupa na paleta. Aí quando você para analisar, ainda tem que dar a taxa do investimento. Aí eu te pergunto uma coisa, com todo carinho, pastor. No meu tempo de cristã, quando eu era na minha adolescência, existia ciclo de oração que a responsabilidade era de orar. E quando louvava, o fogo descia. Hoje em dia, está um negócio de que, eu tenho um tal compromisso, tudo fora da igreja, nunca é incluso com a igreja. E isso é diante da Bíblia rebelião. E é muita gente que não aceita falar porque fere alguém. Fere. Se ele está dizendo bem assim, que é pecado de rebelião, sacrificar, às vezes sem obedecer. Irmão, vamos sacrificar com entendimento. Aí você vai para lá, irmão, eu vou te pegar aqui. Já que você concordou comigo, espero que sua esposa entenda o que eu estou falando. Vai para lá, você não sabe nada do que está acontecendo lá. É curadas, é santas, é cheia. Mas quando volta de lá, irmão, dá trabalho para a igreja. Porque ninguém sabe o que aconteceu lá. Aí a esposa começa a agir diferente com o esposo. Começa com os negócios lá, eu vivi, eu aprendi isso. Mas o marido não estava presente. Que negócio é esse que está dentro da igreja, pastor? Eu estou inflamando alguém? Que negócio é esse que está acontecendo dentro da igreja? A esposa, se o marido sai uma noite para passar num propósito de oração, já disse que já está separando. Porque mulher é agitada, né? Não, olha lá, está passando a noite, isso está errado. Não, está certo não, vou falar com o pastor. Mas a mulher não. Você sabe o que é isso, irmão? Ela não entendeu o que é submissão. Ela não entendeu o que é submissão. Ana, ela estava ferida a tal ponto que mesmo ferida, ela estava do lado. Ana, ela só era atingida na parte que ela é estéril e Penina tinha filho. A única coisa que chateava a Ana era ver Penina cuidando dos filhos, Penina tratando dos filhos, Eucana sendo chamado de pai e ela não gerava. Só que quando ela vê essa impossibilidade, ela não vai na caravana das curadas. Ela não vai na caravana das santas. Tem umas mulheres que é tão lotada de Deus que eu tenho até medo de chegar perto delas. Está tão lotada de Deus porque não tem mais espaço para nada, irmão. Sendo que a Bíblia está dizendo assim, se você diz que você não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso. Como é que eu posso estar lotada de Deus, irmã? Que negócio é esse, que vocabulário é esse que o diabo está colocando no meio da igreja? Que vocabulário é esse que o diabo está lançando e minando as nossas forças espirituais? O lotado de Deus tem responsabilidade de profetizar, tem que chegar na igreja, tem que ter revelação. O lotado de Deus tem que sapatear, tem que gritar, tem que profetizar, tem que entregar revelação. Mas o lotado de Deus não conhece a palavra. O lotado de Deus não conhece Cristo. Vou dizer igual uma pregação que eu vi. O lotado de Deus não conhece mais o olhar de Cristo, nem ouve mais a voz de Cristo. Mas está lotado de Deus. Oxalá. Eu olho para a palavra de Deus e o Senhor está dizendo assim: antes de tu entrar numa guerra, não compra roupa não, irmã. Não vai comprar sapato não. Para Moisés, para Josué, para todos os grandes homens de Deus, antes de entrar numa guerra em oração, na súplica, na intercessão por uma causa impossível, se santifica. Se santifica. Eu temi o povo.
posição de comando. Ah, é o povo que é responsável. Aí quando mexe com o povo, Deus entra em ação. Quando ele coloca a culpa no povo, Deus vai entrar em ação. Porque Samuel vai liberar para ele, falando assim: o que tu cometeu não está longe não, é rebelião, é pecado de feitiçaria, é porfiar com iniquidade e idolatria. Porquanto o Senhor rejeitou a ti. Mais uma vez, o Senhor te rejeitou. Mais uma vez, Ele te rejeitou. E quando Samuel está dizendo isso, aí vai aparecer aquela carinha de anjo. Pastor, misericórdia, pastor. O negócio é com Deus, está colocando a culpa no pastor. Misericórdia, pastor. Eu vou me acertar bonitinho. Eu me lembro de Sinquite, lá no livro de Filipenses, que ela começa numa guerra com uma irmã. Aí Clemente fica sabendo disso, não sabe o que vai fazer. E Evódia também entra no manto ali da bagunça. E as duas trabalhavam com Paulo. Aí Paulo lá em Jerusalém vai receber uma carta dizendo o que está acontecendo lá. E Paulo vai dizer assim: Clemente, não trata elas com pena, com emoção não. Trata elas com equidade notória. O que é isso? Não é diante do homem. Coloca elas para se arrepender diante de Deus. Porque o que está dentro da igreja é diante do Pai. Às vezes nem sempre o homem resolve. É o homem com Deus. Aquele que pecou, ele que reconhece o teu pecado, abandona o teu pecado, renuncia a ele e continua se submetendo a Deus. Mas só o povo. Ah, mexeu com o povo, irmã. Mexeu com o povo que Deus está cuidando para entrar na terra prometida, o negócio vai ficar bonito. E quando fica bonito, ele vai dizer assim: eu vou mudar, vamos fazer um sacrifício. Aí ele lembra que quem é sacerdote é Samuel, não é ele. Saul tinha as suas vestes sujas, sacerdote tem que ter as vestes limpas. A gente faz os estudos da Bíblia que diz que sacerdote não pode ter nem a roupa molhada de suor. A única parte molhada do sacerdote são os olhos chorando pelo povo, que é permitido. As roupas têm que estar alvas, as roupas têm que estar limpas. Aí quando eu olho para Saul com mão de mentira, engano, atrás de engano e querendo sacrificar a Deus, e ainda mais com coisa que Deus já disse que era coisas terríveis, que Deus não aceitava, aquilo que ele tinha trago lá do inimigo para a casa de Deus. Vamos dizer, Agag e suas ovelhas. Deus disse o quê? Acaba com tudo, extermina tudo, começando por Agag. Porque aquilo lá para mim é terrível, aquilo lá para mim é inaceitável. Só que quando o homem está cego espiritualmente, ele acha que porque é bonito vai agradar a Deus. E a Deus tem um jeito certo de agradar, irmão. É descendo diante dele e aceitando que ele é, que ele nunca deixou de ser e que ele sempre será Senhor por excelência. Senhor por excelência. Quando ele vê o desespero, Samuel disse que não vai fazer sacrifício mais nenhum. Não vou. Aí a Bíblia diz bem assim que Saul pega e rasga a capa de Samuel para nós encerrarmos aqui. Samuel vira, Saul vai, rasga a capa de Samuel. Quando eu olho para isso aqui, Saul estava ouvindo de Samuel dizendo bem assim: o Senhor, por falta de obediência, crente, ouve isso aqui, por rebeldia sua, o Senhor está exterminando a tua dinastia e está colocando alguém que é segundo o coração dele, na presença dele, fazendo aquilo que você não tem condições de fazer. Aí eu paro para analisar aonde que Deus, nesse comando que nós conhecemos hoje, você olha lá para a Inglaterra, se tem alguém que é de outro reino que entra lá para ser príncipe ou rei num lugar, é descendência, hierarquia. E Deus está dizendo bem assim: se está fazendo mal para o meu povo, eu mudo a dinastia para não perder o meu povo, para que o meu povo tenha salvação, para que o meu povo venha viver aquilo que eu disse que viveria. Estão caminhando para Canaã celestial e eu não abro mão deste povo. Se vai contaminar, eu entro na guerra. Se vai contaminar, eu entro na peleja. Se vai contaminar, não importa a posição, eu trato com posição também. Aleluia. A partir do momento que ele rasga, ele vai confessar. Já é tarde, irmão. Já é tarde. Eu acho interessante que Paulo vai levar a palavra para os judeus. E o judeu vai rejeitar.
Aí o que ele vai encontrar? Áquila e Priscila. Quando o judeu rejeita, olha o que Paulo vai dizer: eu vou largar esse povo para lá. Eu vou investir agora no gentil, porque de judeu rebelde eu já estou cansado. E a Bíblia diz que ele começou a lançar palavra para o gentil, e alcançou a mim e a você, que o plano era esse. E quando eu olho para a palavra de Deus, enquanto o povo estava dentro de Jerusalém, o gentil não foi alcançado, mas Deus sempre levanta alguém com a mão militar. Paulo foi levantado quando os discípulos não entenderam a ordem do Pai, e ele não levantou dizendo, tadinho, bonitinho, coitadinho, sofreu, padeceu, não. Paulo vai ser levantado com a mão militar, e o que ele fala é determinado, o que ele fala é obedecido. Aleluia. O problema de quem desobedece no campo de batalha, irmão, é que a gente vai ter que reparar. Uma coisa difícil é reparar pecado dos outros, né? A gente passa um sufoco danado. A Bíblia diz que Samuel vai colocar Saul para trás, vai entrar na frente e vai dizer bem assim: se Deus deu uma ordem, e através de mim, profeta, olha a responsabilidade. Se Deus incumbiu uma ordem a você, através de mim, você não cumpriu, eu tenho o prazer de cumprir aquilo que Deus determinou que você fizesse, se você foi rebelde e não fez. Samuel vai pegar a espada e, segundo a palavra, ele vai matar Agag. E quando ele mata Agag, a Bíblia diz bem assim: pastor, Samuel tinha dó de Saul, porque era o primeiro ministério dele, né? A unção, responsabilidade, um nome que foi gritado, todo mundo reconheceu ele como um profeta na terra de Israel, sendo que estava escassa a palavra do Senhor naquele tempo. Então Samuel vai ter o quê? Vou ter que matar Agag. Mas quando Samuel mata Agag, e ele entende que Deus já havia rejeitado, e ele já tinha tido essa experiência, quando ele é visitado por um homem de Deus e não ouve, Deus levanta o próprio Samuel para falar que o pecado dele não seria perdoado, mas que ele acabaria com a casa dele. Samuel olha para aquilo, Samuel vai falar bem o quê? É melhor me apartar desses desobedientes do que viver na presença dele, porque salvo a minha vida, mas eu não morro como desobediente. É Deus dizendo para a igreja, Ele está dando um tempo para você entender que a tua caminhada não é pecada, não é caminhada para pecar, não é caminhada para se sujar, não é caminhada para deixar rastros lá fora, a qual o seu pastor depois é envergonhado pelo que houve. A tua caminhada você tem que abandonar aqueles que não têm compromisso com Deus. Você não quer, mas eu quero. Você não aceita, mas eu aceito. Você não ouve a voz de Deus, mas eu ouço. Eu não fico enganada. Não, aonde eu vou, eu sou direcionada. Missão. Não posso deixar aqui. Já passei, já sei uma hora. Não posso deixar aqui, irmão. Fui para Bahia, o Senhor falou bem assim para mim: você vai jejuar, se santificar. Aí eu pensei, eu vou passar um tempo no monte, vou ficar guardadinho dentro da minha casa, não vou sair. Foi o tempo que eu tive mais agenda. Eu estava no monte e a agenda estava no monte e a agenda. Eu sempre gosto de ir no monte no jejum e na oração, de manhã. Quando nós passamos 45 dias no monte jejuando, eu e minha companheira de obra, porque eu não viajo sozinha por ser mulher e ser casada. Quando eu viajei, nós ficamos 45 dias se santificando no monte. Qual foi o destino que Deus nos mandou? Bahia. Quando nós chegamos lá na Bahia, andamos, e é andar, irmão, não é carro, não é andar, é perna, porque tem lugar que o carro não vai. Andamos, aí nós conhecemos um irmão chamado Nego. Chegamos nas terras dele. Quando nós chegamos na terra dele, que eu coloquei o pé, o Senhor falou comigo na entrada da casa dele: vigia, esse território tem um governo maligno. E eu olhei para aquilo assim, irmão, a terra que ele tem era uma coisa muito linda, muito grande, mas você via café queimado, você via pé de frutas tudo queimada, mamão que não dava, estava aquele caule enorme lá em cima, nem fruto tinha. E quando eu olhei para aquilo, o Senhor falava bem assim: se silencia. Eu falei, gente, mas eu gosto de conversar, esse homem também gosta de falar, como é que eu vou ficar aqui?
E as meninas estão conversando, e ele produzindo farinha com biju, que eu não conhecia, passei a conhecer, e aquele negócio, aquele movimento, e eu lá na beira daquele tacho, e o Senhor falando comigo bem assim: eu vou te dar uma oportunidade, e nessa oportunidade, o governo desse lugar eu vou tomar nas minhas mãos. Quando nós encerramos, nós estávamos na companhia das irmãs de lá, quando nós encerramos, e eu falei bem assim: senhor nego, ele já olhou para mim com os olhos lacrimejando. Falei assim: hoje o Senhor está tirando do teu coração a vontade de vender essas terras. O Senhor está mudando a sentença. Aquela bagunça que está vindo daquele canto de lá, o Senhor está dizendo bem assim: espera só mais uma semana que eu estou tirando, eu estou limpando de lá. E ele já caiu, tem o vídeo lá no Instagram. Ele já caiu prostrado, chorando. E eu peguei e falei assim: senhor nego, até quando o Senhor vai fazer alguém rir e continuar chorando pela madrugada, continuar chorando no meio dessa lavoura seca? Até quando? Mas hoje o Senhor está descendo uma fonte, e essa fonte está trazendo sobre a tua alma alegria. E eu vou dizer mais, aí a Neide, fica alguma coisa impossível que ninguém me toca. Quando eu olhei para a terra, eu olhei para aquela terra e falei: terra, produz! Rabaracan, Ramaui, Dimiquim, Deramatu. Terra produz. E agora, governo mal, pega todo o teu principado e sai em nome de Jesus. Parece doideira? Parece? Saí de lá que não tinha uma parte do meu corpo que não tremia, não sentia dor. E quando eu comecei naquele clamor, a menina que está aqui anda comigo, a missionária que anda comigo, ela já levantou as mãos e eu comecei a marchar. Não sei se é crente, não sei se não é, mas eu não entrei aqui para saber a religião de ninguém. Eu só sei que aonde eu chego, o Senhor que chega comigo, Ele é o dono do território. Então o governo que era das trevas agora é governo de luz. O governo que era principado agora é de luz. Sabe quanto que eles estavam dando para a terra do sonego? Sabe quanto, amado? 200 mil reais. 200 mil. Fui lá depois de um mês, porque Jesus é fiel. Precisamente quase 2 meses. Pastor, eu não sei o que aconteceu naquele lugar. Não sei se passou um vento. Eu não sei se o anjo chegou lá e plantou já grande. Eu não sei se Deus... Não sei o que aconteceu naquele lugar. Que quando eu cheguei lá, eu falei: Jesus, que terra é essa? Os pés de jabuticaba tem no meu Face. A jabuticaba não, como é que é? A acerola. Era igual maçã. E eu ainda falei: que troço grande, Jesus. Igual maçã. Os pés de mamão, irmão, vocês não têm noção que tornou aquilo não. A lavoura dele, agora ele está dando a meio. Você sabe para qual foi o valor da terra dele? 1.500.000 ele já negou. Não vendo. Não vendo. Não vendo. Porque agora eu sei que o dono dessa terra é Deus, e Ele me deu para cuidar. Todo mundo que passa lá pergunta: o que é que aconteceu aqui? Aí ele: foi Deus. O que é que aconteceu aqui? Foi Deus. O que é que aconteceu aqui? Foi Deus. Foi Deus. Aí a esposa dele chegou para mim e falou bem assim: irmã Neide, antes da senhora chegar aqui, mas aquelas missionárias, ele ouviu uma voz que quando ele perdia a chave, ele falava: cadê minha chave? E ele ouvia uma voz que falava: está em tal lugar, ia lá, pegava. Ele estava dormindo, ele via as panelas mexendo. Ele estava dormindo, quando ele levantava com barulho, quando ele olhava, as panelas se mexiam. Ele olhava para as coisas de limpeza, o rodo saía em pé. E ele falava bem assim para mim, depois ele comentou: aqui morreu uma macumbeira, foi enterrada nessas terras. E nessas terras tinha maldição. Mas depois que o Senhor chegou, se cumpre o que Deus está dizendo em Isaías 60, quando Ele está entrando nas terras de Gadara. Os demônios têm que se ajoelhar quando Ele chega. Os demônios têm que se ajoelhar. O que tenho contigo, Deus, o que tenho contigo, Nazareno? Eu não tenho nada contigo não. Tem muito crente perdendo tempo, dando bandeja para diabo, conversando com ele, falando nele o tempo todo, e falando pouco do Espírito Santo de Deus. Aí eu oro,
Aperta a igreja, Jesus, com cinto, que o Senhor diz na tua palavra, porque eles vão parar de olhar para demônio. Tudo é demônio, tropeçou é demônio, caiu é demônio, faltou comida é demônio. Aí eu te pergunto, cadê Deus na tua vida? Porque na minha vida ele não tem. Não, o demônio não tem. Não tem. Trabalhamos com meio de um povo que queimou o microfone, é o demônio. Te pergunto uma coisa, a minha vida eu consagrei a Deus, e olhando para o livro de Jó, o primeiro livro que foi escrito na Bíblia, livro de Jó vai dizer bem assim, que o Senhor tem um cerco ao meu redor. Irmão, o adversário da minha vida, ele só vai fazer alguma coisa se Deus permitir, e quando faz eu digo, é Deus. É Deus, a Ele eu não chamo, a Ele eu não falo, a Ele eu não grito, não, o demônio não. Agora quando é Deus, a glória é para Ele, a honra é para Ele, a adoração é para Ele. A igreja se coloca de pé. Aleluia. Uma das partes mais gostosas da missão é chegar no bar e olhar para o dono do bar e falar bem assim, o senhor me permite evangelizar dentro do seu estabelecimento? Porque a gente aprende umas coisas bonitas na missão. Não é chegar porque é missionário, vai entrando não, o lugar tem dono. O senhor me deixa evangelizar dentro do seu estabelecimento? Entrou no supermercado, cadê o gerente? O senhor me deixa evangelizar dentro do seu estabelecimento? Você começa tendo já uma cobertura de poder de entrar. E quando deixa entrar, há um bêbado lá que não está sabendo nem falar. E quando a gente começa a falar de Jesus, porque a gente não perde a oportunidade nem olha para a situação. Eu gosto de situação difícil para Deus se apresentar ali. O bêbado começa a falar, ó cachaça, você sai agora. Que esse álcool seja queimado em nome de Jesus Cristo. Agora você vai me ouvir. E quando pensa que não, ele está dizendo o quê? Minha esposa, meus filhos, estão todos na igreja. E eu vou sair daqui agora, mas primeiro só vou pagar o que o senhor consumiu. Vou sair daqui agora, vou procurar minha família, vou fazer um concerto. Mas amanhã eu quero ver o senhor naquela igreja ali. Está vendo aquela igreja ali? Ó. Está vendo lá? Eu vou estar lá, eu quero ver o senhor lá. Quando pensa que não, o senhor paga primeiro a sua conta antes de sair, que o senhor consumiu. Que seja a última. Já lança fora e diz bem assim, não gasto mais o meu dinheiro com essas porcarias. Deixa essa conta aqui, já disse, manda fechar tudo e vamos embora. O senhor me deu liberdade de entrar no seu bar, não me deu? Deu. Então agora eu estou fazendo o que eu entrei para fazer. O senhor vai largar isso aqui e vai dar valor à sua família. Quando pensa que não está no domingo, nós estamos no culto de missão. E quando eu penso que não, chega aquele senhor com mais 5 filhos. E ele chorando, e ele dizendo que Deus era bom, que Deus por ele, a misericórdia, desceu sobre ele uma segunda oportunidade, e ele ia agarrar aquela segunda oportunidade. Hoje está lá um homem que é diante de Deus, diante da igreja, um obreiro. Missão. Não deixe esse fogo parar de se queimar dentro do seu peito. Não deixe esse fogo apagar dentro do seu peito. Não deixe. Entenda que o processo que você de repente está passando, se você estivesse fazendo o que Deus está mandando você fazer há muito tempo, esse processo já tinha sido vencido em vitória. Você estava parando de chorar o que você está chorando até hoje, por não entender o que está vivendo. Nesta noite eu quero perguntar, tem alguém aqui dentro dessa igreja, no culto de missão, que não é crente? Levanta sua mão, só como sinal de evidência, que não é evangélico, que não é cristão. Todos aqui são cristãos? Os dois também são evangélicos, amigos? Vocês são amigos? Você consegue ficar longe de Jesus, amado? Consegue? Como é que respira sem Jesus, amigo? Como é que consegue dizer, eu estou feliz sem Jesus? Como é que consegue? A verdadeira felicidade só tem um que nos dá. É o Espírito Santo de Deus. E hoje a porta está aberta para você fazer diante dele uma confissão e mudar a sua vida. Tem 2 caminhos. Um está fácil demais. Eu estou te apresentando o difícil, que você vai ter um amigo que vai te conduzir nele. Mas o final você é vitorioso. O final é de coroa de glória, de galardão. Se você voltar a obedecer a palavra de Deus, o final é para você privilégio. A oportunidade está sendo dada hoje. De repente, ao sair daqui, você não vai ter essa oportunidade mais. Se quiser fazer uma aliança com esse Deus maravilhoso,
chega aqui à frente e nós vamos estar apresentando o teu nome ao Senhor. E a tua história vai ser reescrita pelo Senhor da nossa história. Aleluia. Aleluia. Se quiser fazer uma aliança, sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos estar apresentando o teu nome, a tua família, a tua causa, a tua vida ao Senhor. Os dias são maus, irmãos. Nós não podemos perder tempo, nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém? Amado Deus e soberano Pai, mais uma vez nós te agradecemos, te bendizemos porque o Senhor é bom.